Onde há contradição, falta a verdade. Eu busquei a prova que Deus não existe. E acho que encontrei imensurável conhecimento. Mas não encontrei a prova que Deus não existe. Eu cresci e vivi 7 décadas da minha vida ouvindo coisas. E desde cedo aprendi que falar, qualquer papagaio ensinado, fala. Percebi, ainda criança, as contradições das tantas crenças diferentes e divergentes. E percebi que, onde há contradição, falta a verdade. E de tanto ouvir, eu quis esclarecer a questão que acredito ser a mais fundamental. Eu busquei a prova que Deus não existe. Comecei com uma dúvida quanto à tão evoluída ciência. Primeiro pensei que Deus existe na forma feminina. Não está a ciência ocupando o trono da supremacia mundial? Ora, o que detém o poder absoluto pode ser chamado de Deus. Mas me passou pela cabeça a ideia que a ciência bem que poderia ser apenas uma usurpadora. Sim, pode ser que tomou o trono, domina e engana seus súditos. Assim, eu precisava provar que Deus não existe. Resolvi imitar o Pequeno Príncipe e sair numa viagem pelo universo afora. Naturalmente, usei a dominadora ciência para fazer isso. Afinal, era ela que devia me dar a prova, pois é ela que faz a afirmação que Deus não existe. Na minha corrida pelo espaço, descobri o infinito. Nós vivemos no Sistema Solar. O Sistema Solar faz parte de uma galáxia chamada Via Láctea. Galáxias são conjuntos de estrelas, poeira, gases e matéria escura que forma o universo. A Via Láctea possui mais de 200 bilhões de estrelas. O nosso Sol é apenas uma dessas estrelas e está longe de ser uma das maiores. Existem mais de 100 bilhões de galáxias. Há afirmações de que esse número pode chegar a 2 trilhões. Consegue imaginar o fim do universo? Agora, vamos fazer um passeio. Vamos logo ali visitar a nossa vizinha mais próxima, a galáxia de Andrômeda. Ela está apenas a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Um ano-luz é a distância que a luz pode percorrer em um ano. E a luz se desloca a 300 mil quilômetros por segundo. De modo que um ano-luz corresponde a 9,5 trilhões de quilômetros. Multiplique esse número por 2,5 bilhões de anos-luz, que é a distância de Andrômeda. Chegará ao pequeno número de cerca de 24 sextilhões de quilômetros. Isso é o número 24, seguido de 21 zeros. Agora, leve em conta que a nave espacial mais rápida se locomove a cerca de 280 mil quilômetros por hora. O que acha de viajar alguns bilhões de anos para chegar à nossa vizinha mais próxima? Existem mais de 100 bilhões de galáxias, lembra-se? E aí, consegue ao menos imaginar a extensão do universo? Não é possível sequer imaginar
pois ele é infinito. Pois é. Depois de revirar tudo isso por muito tempo, o que acha que encontrei? Imensurável conhecimento. Mas não encontrei a prova que Deus não existe. A mim, pareceu o contrário. Daí eu tentei a busca em outra direção. O livro A Caverna da Sabedoria tem um fato interessante. O velho sábio sentou-se com o jovem escoteiro à beira de pequena nascente. Como o jovem estava confuso quanto à existência ou não de um Criador, o sábio propôs um raciocínio. Perguntou ao garoto sobre o destino de toda nascente, sem contar com o que possa ocorrer no seu caminho. O jovem, depois de pensar um pouco, concordou que toda nascente acaba no mar. Imagine, propôs então o sábio, se fosse possível juntar aqui toda a humanidade. Conseguiria os bilhões de pessoas impedir a nascente de correr para o mar? Depois de refletir um bocado, o jovem concluiu ser impossível. Toda nascente acaba no mar. Foi quando o idoso lhe perguntou que força é essa que toda a humanidade não consegue dominar? Isso lhe provou haver uma força sobre-humana. Depois de matutar muito nesse raciocínio, eu passei a revirar a natureza. Mais uma vez encontrei imensurável conhecimento, mas não encontrei a prova que Deus não existe. A verdade parece o contrário. Virei-me então para o que entendi me levar ao fim da minha busca. Pensei que o corpo humano teria prova. Afinal, a evolução deveria ter deixado a sua marca na sua mais elevada obra. Assim, voltei ao início de uma vida. Olhe, fala-se de 300 milhões de espermatozoides na corrida para a concepção. Apenas um deles atinge o óvulo e o fecunda. Logo, essa única célula se transforma em 2, depois em 4, depois em 8, depois em 16 e assim por diante. Afirma alcançar o espantoso número de 10 trilhões de células em uma pessoa. E são muito diferentes umas das outras. Não encontrei células do sangue na pele e nem da visão no ouvido. O que mais intriga a ciência é a capacidade de reprodução do sistema celular. Corretamente, as células deveriam continuar a se renovar para sempre. Os cientistas não entendem e nem tentam explicar por que cessa essa renovação. Porque chega um momento em que as células envelhecem e a pessoa morre. No nosso corpo, também encontrei imensurável conhecimento, mas não encontrei a prova que Deus não existe. Meu corpo parece provar o contrário. Gastei muito tempo pelo espaço, pela natureza e bem dentro de mim mesmo, mas não encontrei o que procurava. Foi então que atentei para um detalhe interessante. Lembrei-me que todo o conhecimento nasce na mente humana. Tudo tem que sair de lá. Nada surge de fora. Enquanto a mente humana não concebe a ideia,
não existe conhecimento. Assim, eu mergulhei de cabeça na mente humana. O que encontrei me deixou assustado. Ali reside toda espécie de raciocínios iníquos e pervertidos. Ali mora a ganância, o preconceito, o ódio, a inveja e toda sorte de imoralidade. Ali nasce a lei do menor esforço. Nascem as desculpas para fazer o que se quer sem nenhuma prestação de contas. E depois de tanta procura, eu me dei por satisfeito. Encontrei finalmente o que procurava. Apenas ali, só ali, no mais íntimo da mais profunda escuridão, pode residir a prova. Só ali, naquela aridez de raciocínio lógico, se criou tão absurda ideia. Sim, só naquela pequenez imunda da mente humana se concebe o mais absurdo raciocínio. A prova que Deus não existe. A ciência usurpou o mais excelso trono. Não aceita descer um degrau sequer e, para reinar absoluta, tenta de todos os modos provar a não existência de qualquer superior.